Olá, todo mundo. Eu sou Vivi da Viola ILA Eu sou a Cláudia Reis. e hoje a gente está aqui em mais um TV Uban Entrevista, desta vez com o Dr. Renilson Burrem e com o Dr. Franklin Façanha. Grata por terem vindo. Prazer. Muito bem. É, eu gostaria que, por favor, assim, vocês se apresentassem um pouquinho. Posso começar com o Dr. Renilson? Por uma questão de idade? Bom, Experiência. eu sou médico já há muito tempo, quase 50 anos, formei pela Federal da Bahia, sou baiano, nascido no sertão da Bahia, moro em Brasília há quase 25 anos e sempre trabalhei na gestão de saúde, trabalhei no INAMPS, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde da Bahia e de São Paulo. Nos últimos 10 anos, dirigi um hospital pediátrico aqui em Brasília, que é um hospital público, mas administrado em parceria com a organização social, onde nós temos um serviço de fisioterapia. Quer dizer, acho que temos, já não é adequado falar, porque eu não estou mais dirigindo o hospital, mas o Hospital da Criança, desde sempre, teve um serviço de musicoterapia bastante reconhecido. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre essa atividade tão relevante. Prazer é nosso. Vamos lá. Doutor Eu, Franklin, por favor. eu. Então, eu sou advogado, especialista na defesa dos direitos da pessoa com autismo. Eu sou pai de autista também e luto há não tanto tempo quanto o Dr. Renilson, mas há pelo menos uma década na advocacia e nos últimos 6 anos me dedicando exclusivamente para trabalhar com pessoas com autismo. Eu tenho um LLM em Direito Empresarial, sou especialista em Direito Civil, Processo Civil do Consumidor, sou formado em Letras Português, também tenho especialização em Metodologia da Pesquisa Científica, Docência e Ensino Superior, Informática Educativa, Neuroeducação e iniciarei o mestrado agora esse mês na área de Direito Processual e Defesa da Pessoa com Autismo. E também tem pós-graduação em análise do comportamento aplicado à aba, né? Ainda não, eu sou pós-graduando. Ah, faltou um N ali. Pós-graduando em análise do comportamento para autismo. Mas assim, o título que eu costumo mais ostentar é pai do Benjamin, tá? Esse é o único título que eu faço questão de deixar claro, eu sou pai do Benjamin, porque depois que você é pai, e pai de uma pessoa com autismo, ou até pessoa com deficiência, você deixa de ser o Franklin e passa a ser o pai do Benjamin. Então, todas as crianças, todos os pais, pai do Benjamin, é o pai da criança, da Maria, do João. Então, hoje eu me apresento como pai do Benjamin. Pronto, tá suficiente já. Mas já que entrou nessa de filhos, eu tenho 4 filhas e tenho 3 netos e uma neta. Então, o time também é grande. É um time bastante interessante aqui, bastante grande e bastante interessante. Parece que o Dr. Renilson teve contato bastante com musicoterapia e não tenho dúvida que o Dr. Franklin também, justamente por estar nesse mundo. E antes da conversa, né, Cláudia, nós estávamos aqui falando com os dois e eu acho que a Cláudia já tem a primeira pergunta para nós aí. A gente estava comentando, né, sobre qual é a importância da musicoterapia, como que vocês entendem isso, né? Dr. Renilson teve essa vivência no Hospital da Criança, né, por 10 anos, que teve essa convivência quase diária, digamos assim, com o setor de musicoterapia, né? Vendo os resultados, como que era, doutor Renilson? Como que foi essa percepção de como a musicoterapia auxiliava os pacientes? Bom, eu tive a oportunidade de ver resultados excelentes. Como eu tenho falado muito que a medicina, na verdade, ela ainda sabe pouco, né? Ela é muito baseada em indicadores quantitativos, então é a taxa de glicose que está tanto acima, abaixo, colesterol ou morfológico, né? Tem um tumor, tem uma úlcera, tem um pólipo, né? Então eu acho que ainda é uma coisa muito
Eu acho que primitiva fica pesado, mas já foi bem mais positiva na época das sangrias, né? E coisas parecidas. Então, eu acho que tem muita coisa no campo mais sensorial, afetivo, emocional, que a medicina não sabe, apesar da evolução que tem tido na psiquiatria e na psicologia como um ramo, né? Não a área dentro da medicina, eu estou falando medicina no sentido mais amplo, e eu acho que a musicoterapia entra justamente nesse espaço, né, de uma forma não orgânica, física, material, quantitativa, contribuir no sentido da melhoria, né, de vários quadros, né? Não necessariamente quadros mais vinculados ao campo mais neurosensorial, mas até quadros. Lá no Hospital da Criança mesmo tivemos um quadro de uma adolescente, uma pré-adolescente, que tinha um quadro dermatológico extremamente grave e inexplicável. Aí vem esse campo aí do que a medicina não sabe. E a musicoterapia trouxe o resultado de cura, né? Realmente, aquelas coisas de você ficar boquiaberto, sem conseguir, né, entender. E essa é uma coisa que a medicina, pelo menos os médicos mais ortodoxos, querem saber, mas como foi, qual foi o mecanismo que levou, se não é coincidência, isso, é aquilo. E acho que, pelo menos para o meu gosto, é um materialismo excessivo, né? Então, na verdade, quem teve a oportunidade de ver um filme, eu imagino que vocês devem falar sempre desse filme, de que a música não pode parar, é um Opa! filme fantástico. Quem Né? nunca? Pois é, vocês, quer dizer, eu que não sou da área, conheço o filme já, Quem inclusive já nunca? vi mais de uma vez, né? Porque, inclusive, tem uma certa identificação geracional, né? Quando era jovem, todo mundo era meio hippie, assim, aquelas bandas e tal. Mas é isso. Quem tem a oportunidade de conviver com o serviço, de ver pacientes sendo beneficiados pela musicoterapia, não tem nenhuma dúvida quanto à importância. Além do mais, tem uma outra coisa que é fundamental: não tem efeitos colaterais, não Uhum. causa, não causa outros problemas, né? Só tem, né, diferentemente do tratamento farmacológico, que eu sempre digo que a droga, a gente chama de droga, não é por acaso, porque ajuda numa coisa e sempre cria algum outro tipo de problema, né? E a música só faz bem. Eu adoro música, eu acordo e durmo ouvindo música todo dia, trabalho ouvindo música, escrevo, leio ouvindo música, porque me ajuda a processar. Então é isso. Eu acho que eu só tenho lembranças, repórteres positivos sobre o uso da musicoterapia, e que eu acho que é algo que precisa realmente ser regulamentado para que possa crescer, avançar e beneficiar mais pessoas, né? Mas, sem dúvida, em vários campos, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Olha, super agradecida. Que fala maravilhosa, né? A musicoterapia, que a medicina, essa fala que a medicina só está com indicadores quantitativos e ainda está muito aquém do que ela poderia estar, para mim, eu te agradeço por essa fala, viu? Foi bem legal. Não, não estamos desmerecendo absolutamente nada. Só falando que a medicina, maravilhosamente do jeito que ela é, ainda pode trabalhar com as questões emocionais, do jeito que você falou, né? Eu acho que Que o doutor talvez falou. para não ficar de mal com a medicina, né, a gente pode dizer que ela, assim como várias outras áreas, ela também está em desenvolvimento, né? Talvez nada esteja posto, Claro, Uhum. mas né? Tem... veja, não, eu espero que ninguém interprete como uma posição contra a medicina. Eu sou médico há quase Claro. 50 anos. Óbvio que eu não teria como ser médico. Sou paciente, eu tive, felizmente, fazendo check-up anual
identifiquei coronárias entupidas e coloquei stent, e estou aqui falando com vocês. Então, é inegável a evolução da medicina, principalmente da metade do século passado para cá, né? Se a gente pegar após a Segunda Guerra Mundial, quando a gente fala de tomografia, de ressonância, de transplantes, tudo isso é resultado da evolução recente da medicina e tem evoluído muito mais. Então, eu acho que uma crítica realista, uma avaliação realista, ela é a base para a evolução. Se você não tem nenhuma autocrítica, você não evolui. Se você alcançou a perfeição, você vai evoluir para quê, se já está perfeito? Então, na verdade, não é nenhuma crítica à medicina, né? Muito pelo contrário. Na verdade, é um reconhecimento, né, de áreas ou dimensões que a medicina precisa se desenvolver e vai se desenvolver, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Na verdade, já entrando um pouco mais profundamente nisso aí, antes do desenvolvimento tecnológico, a medicina era mais humanizada, a relação, a transferência e contra-transferência era muito mais concreta. Com o aporte cada vez maior de tecnologia, eu acho que houve um certo desvio e muitas vezes hoje a medicina se baseia mais nos resultados de exames. Eu sempre digo, são exames auxiliares de diagnóstico e terapia. Ele não pode se sobrepor à sensação do médico, senão a máquina faria medicina. Né? Então, não se trata de crítica à medicina, se trata de discutir, reconhecer as limitações para que a gente possa evoluir. Então, de forma nenhuma, eu acho que ninguém pode entender como uma crítica à medicina que estamos querendo diminuir a medicina, a sua importância, a sua relevância. Não? Pelo contrário, se eu fosse começar a minha vida profissional hoje, fazer vestibular hoje, faria de medicina de novo, não tem nenhuma dúvida. Maravilhoso! Olha isso. Mas grata por essa fala, olha, foi bastante importante, assim. Acho que a gente pode perguntar para o Dr. Franklin também, né? Qual é a importância? Oi, Cláudia. Queria saber, né, do Franklin, né? Pelo que eu entendi, teu filho tem 10 anos, Franklin? 7 anos. 7 anos. Como que tu percebe o desenvolvimento dele também em relação à musicoterapia? Como que a musicoterapia entrou na vida dele? Perfeito. A musicoterapia entrou na vida dele antes de eu entrar na UBAN, na verdade. Eu entrei na UBAN por conta das representantes aqui em Pernambuco da Associação de Musicoterapia, que é a Antep, né, que é Débora, Ilza, enfim. E foi engraçado porque aqui em Pernambuco, como na Paraíba, existem recursos processuais que buscam criar como se fosse uma lei para o judiciário para garantir o tratamento multidisciplinar para as pessoas com autismo, e uma dessas modalidades terapêuticas seria a musicoterapia. E houveram audiências públicas e eu fiquei maluco porque eu falei assim, gente, não tem ninguém da musicoterapia para falar, pelo amor de Deus, vamos atrás, terminou que, tá, você fala, beleza, não tem problema. Nesse momento foi quando eu fui enveredar de fato para os estudos propriamente ditos da musicoterapia. Como eu sou um pesquisador nato, tanto na área de direito quanto na área de educação, e agora também na área de análise do comportamento, se eu tivesse escutado minha irmã, doutor Renilson, eu teria feito medicina, mas eu sempre quis ser teimoso, né? E hoje eu fico vendo assim, poxa, gostaria de ter feito medicina, porque é muito importante ter todo essa multidisciplinariedade, interdisciplinariedade e transdisciplinariedade dentro do entendimento de um transtorno tão complexo. E acaba que a gente termina se especializando em tantas áreas para poder dialogar, ser portador fidedigno da informação e poder dialogar no mesmo pé de igualdade, conseguir estabelecer um rapport em todas as diversas áreas que atuam. Então, quando a musicoterapia estava na vida do meu filho, e surgiram esses incidentes, e eu tive a oportunidade de representar o BAN em alguns deles,
tentamos até nesse último que teve agora do STJ, que teve na quarta-feira, também tentamos ser ouvidos, mas infelizmente o ministro Salomão não permitiu. E a musicoterapia entra num contexto adicional ao tratamento multidisciplinar. Com 7 anos, meu filho tem alguns problemas porque ele não consegue pronunciar alguns fonemas. O mais crítico deles é o R, ele não consegue o R, ele não consegue pronunciar isso. Então, juntamente com a fonoaudiologia, a musicoterapia entrou para integrar meios para ele conseguir desenvolver a fala, não só a fala, mas também outras habilidades, porque além de autismo, ele também tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção por hiperatividade. Então, a música ajuda ele a concentrar em alguns sentidos. Por conhecer meu filho, a gente sabe que ele tem as habilidades lógico-matemáticas mais aprimoradas. Ele adora desenho, ele adora números, ele adora montar, e ele utiliza da música como uma ferramenta para concentração. Então, quando ele está em alguma atividade do hiperfoco dele, ou seja, quando ele está concentrado montando Lego, ou fazendo uma escultura, ou desenhando, a gente está escutando ele grunhindo, ou ele cantarolando em determinadas questões que a gente sabe que aquilo dali utiliza como meio de concentração. Como ele também está em processo de alfabetização, atualmente a gente tenta integrar essa questão da música com os interesses dele e sempre relacionando a aquisição das habilidades de reconhecimento da consciência fonológica, ou seja, reconhecer que as letras e os fonemas representam sons. E isso é muito importante nessa integração. E aí, quando o Dr. Renilson dá esse depoimento a respeito de como foi essa experiência dele no campo da medicina, a gente vê que fora do Brasil, principalmente, os campos de pesquisa relacionando a musicoterapia como tratamento terapêutico, bem como um instrumento complementar a algumas técnicas terapêuticas, e aí eu me volto mais ao autismo, porque é meu campo de pesquisa, mas não só sobre autismo, paralisia cerebral, deficiência intelectual, síndrome de Down, vários outros transtornos que afetam de alguma forma a capacidade, as habilidades referentes ao campo do proprioceptivo da pessoa. Então, ela precisa se orientar fisicamente, ela precisa se orientar de maneira local, ela precisa ser estimulada nos seus diversos segmentos corpóreos, né? Não só biologicamente, mas de maneira estimulada externa. Então, muitos estudos, por exemplo, na Universidade de Oxford, Universidade Inglesa de Oxford, traz muitos estudos, porque eles têm uma revista específica de musicoterapia, trabalhando a questão entre musicoterapia e a psiquiatria, né? Porque quando a gente analisa a medicina moderna, uma medicina que pensa de maneira holística, dentro de um grande contexto de saúde, a gente entende que as terapias que chegam e aquilo que a medicina não consegue explicar, ela precisa ser menos cética e mais humana. Mas isso não é requisito médico. Não é verdade, Tom? Então, isso é um requisito pessoal. Mas, se você quer ser cético, então o que você vai fazer? Vai atrás de meios alternativos, seja por medicina alternativa, seja por outros tipos terapêuticos, até mesmo a fé. Então, não se receita isso num prontuário, num receituário, mas é indicado como uma forma de você trazer, se não sobrevida, algum acalanto, alguma minimização da perda. Eu estou vendo uma fala parecida com o Dr. Renilson aí, né? Isso. A respeito Até desses contextos. Exatamente, porque, como eu estava explicando, dentro dos meus campos de pesquisa, quando eu fui me aprofundar para poder fazer essas apresentações nas audiências públicas, eu fui atrás de ver dados científicos, evidências científicas que mostrassem a capacidade técnica da musicoterapia dentro do contexto do autismo. Então, a gente foi na Universidade de Oxford, foi na Universidade de Marianne, que é nos Estados Unidos, atrás de evidências científicas. E aí foram levantados, quando a gente coloca, por exemplo,
ou no Google Acadêmicos, ou no PubMed, ou no Medline, bases científicas na área de saúde especificamente, BVS, Cielo, a gente já encontra muitos estudos desde a década de 60, coincidência ou não, pós-reforma psiquiátrica. E esses estudos interrelacionando as capacidades próprias da música como instrumento terapêutico integrado a um grande plano terapêutico, ele tem sim e traz resultados, como o próprio Dr. Renilson expôs. Curiosamente, por bem ou por mal, a inserção da musicoterapia em um caso de uma dermatite crônica, ela trouxe resultado. Os mais céticos dizem, não, porque ela estava atrelado à droga tal e tal. Tá, se a gente tirasse a droga, se não entra em jogo em pesquisa. A questão da hipótese, elas surgem para ser respondidas. Mas vejam a correlação. Você agregou algo que até então não se sabia o que poderia fazer e trouxe resultado, né? Então, as evidências científicas mostram que a musicoterapia, sim, dentro de um contexto integrado de saúde, ela apresenta os resultados positivos em diversas áreas, comprovadas tanto quantitativamente quanto qualitativamente. A grande questão é a dificuldade de você encontrar um N grande para a pesquisa. Então, faltam ainda meta-análises, faltam revisões sistêmicas com números maiores. Existem, inclusive na China, sim, eu fui atrás de evidência no mundo inteiro, Ocidente e Oriente. E tem uma revista com uma meta-análise, apesar de ser um N baixo, então dentro da escala de evidência científica, a gente, em vez de estar no 1A, que é com maior credibilidade, a gente fica entre um B e um C. É uma evidência robusta? Sim, mas por ainda existirem dificuldades e entraves de inserir a musicoterapia como uma modalidade terapêutica, seja por ceticismo, seja por desconhecimento, esse N geralmente fica comprometido. Isso é uma questão no mundo inteiro. E aqui no Brasil, quando a gente traz essa realidade, é ainda mais complicado, porque a única revista especializada em musicoterapia é da UBAN. Mesmo que ela existe desde 1996, ainda assim, as evidências que são trazidas são evidências que não conseguem transpor esse ceticismo. Ou seja, cabe a gente trabalhar na conscientização dos profissionais de saúde enquanto a regulamentação não chega. Porque a gente também precisa, se a gente não consegue convencer os profissionais de saúde que a musicoterapia traz esses ganhos dentro de um contexto geral, a gente também não vai conseguir convencer a sociedade, os órgãos, as instituições, os políticos, que isso é capaz, não é verdade? Então, hoje, esse é o grande trabalho da gente com a musicoterapia, seja inserida dentro do rol de procedimentos obrigatórios da ANS, seja no SUS e no SUAS. A gente já está, desde muito tempo, como o Código Brasileiro de Ocupação também. O que está realmente pendente é essa regulamentação por uma questão própria de política partidária. Uhum. Essa questão de política partidária que a gente vai conversar daqui a pouco, né? É que você falou umas situações interessantes e eu me lembrei da conversa que nós estávamos tendo antes com o Dr. Renilson. De acordo com o que o Dr. Franklin estava falando com a gente, o Dr. Renilson estava contando para nós esses resultados todos que ele teve lá na musicoterapia, no hospital, junto com a musicoterapia. Então, eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa experiência, um pouquinho mais dessa experiência que o senhor teve ali no hospital, que eu acho que o Dr. Franklin falou, ele teve uma entrada muito boa aqui de inserções de musicoterapia dentro do TEA, e parece que o Dr. Renilson tem, além do TEA também. Como foi isso, por favor? De repente, Dr. Renilson trazer outros casos que foram marcantes junto com os pacientes com a musicoterapia. O senhor trouxe dessa paciente adolescente, né? Teria outros que o senhor lembra que foram marcantes, significativos? Não, eu acho que a questão mais importante, assim, primeiro, um hospital pediátrico, né? A gente... o vice ainda fala a gente, eu não estou mais no hospital, não posso falar a gente, né? Mas o hospital atende
crianças e adolescentes até 18 anos. Então, é um público específico que é diferente do mundo adulto. E, além do mais, um hospital pediátrico ele lida com duas clientelas, porque são os pacientes e os familiares. Né? Não, o adulto também você tem os familiares, mas os familiares no paciente adulto ele é muito mais secundário. Na pediatria, não. Na pediatria, antes de convencer a criança, que às vezes não é o mais difícil, você tem que convencer os pais, avós, tios e tias. E nós, brasileiros, somos muito chameguentos, então vem a criança, vem a mãe, o pai, a avó, a tia, é uma renca de gente, né? Cada um com sua ideia, então é muito complicado. Mas eu estou falando dessa complexidade para dizer que, com toda essa complexidade, nunca houve nenhuma resistência, nenhuma restrição à musicoterapia. As pessoas, desde o primeiro dia, né, já existia a musicoterapia. Só um profissional, né, que é o Vinícius, e hoje, pelo menos até o final do ano passado, nós tínhamos 2 musicoterapeutas. Né? Então, há uma convivência interna em que os profissionais, o hospital tem aproximadamente 20 especialidades pediátricas, tem muita oncologia, especialidades cirúrgicas, especialidades clínicas, pneumo, cardio, dermato, imuno, e por aí vai, genética, são muitas especialidades. E nós temos alguns serviços que são voltados para a clientela interna do hospital, como psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia e musicoterapia. Então, a relação é uma relação muito tranquila que os médicos das diversas especialidades solicitam a musicoterapia quando entendem, né, que o paciente pode ser beneficiado. Então, tem desde situações mais no campo, como o Franklin falou, o Hospital da Criança é também referência em pacientes do espectro autista, mas é referência também em oncologia. Então, você tem a musicoterapia como uma alternativa de suporte aos pacientes oncológicos em tratamento e em diversas outras especialidades, como eu citei esse caso aí de um quadro alérgico, mas também pacientes com paralisia cerebral, com diversas dimensões de autismo, né, que eu acho que são... tem várias... O Franklin entende disso aí, apesar de ser advogado, entende disso mais do que eu, né? Mas, então, assim, sempre houve essa convivência, é uma demanda gerada pelos médicos das diversas especialidades, não é nenhuma definição protocolada, direção do hospital, nada disso, são os especialistas que demandam em diversas áreas, né? Então, tem essa área mais da neurologia, psiquiatria, a área de imunologia, né? E a área de oncologia, que também demanda bastante da musicoterapia. Né? Então, é uma experiência que já dura, a essa altura, mais de 10 anos, né? Porque o hospital agora, em novembro, completou 10 anos. Então, é uma experiência bastante consolidada, né? Que eu acho que pode servir de base para conhecimento e reconhecimento. Né? Eu acho que isso, até pelo fato de estar aqui em Brasília, pode até facilitar aí, quer dizer, vocês articularem visita de deputado para ver o serviço. Tal. Eu não insisto, não estou mais no hospital, mas tenho certeza que não haveria nenhuma dificuldade para que isso acontecesse. Franklin, a gente queria, de repente, se tu pudesse trazer para a gente como está a situação hoje
da regulamentação da profissão de musicoterapeuta, né? Como vocês já mencionaram, né? Tu mesmo mencionou também, Franklin, atualmente somos uma ocupação, né? Então, assim, até o que significaria sermos regulamentados, né? Passarmos de uma ocupação para uma profissão, né? E o que falta para que isso aconteça? Tu estás acompanhando, né? Se tu puderes trazer isso para nós. Claro, claro. Em relação à musicoterapia e o processo de regulamentação, ele é um processo propriamente legislativo. Então, foi oferecido um projeto de lei pela deputada federal Marília Reis, que é aqui de Pernambuco, desde 2019, e quando se oferece um projeto de lei que ele é aceito, ele tem que passar por comissões dentro da Câmara dos Deputados, certo? Em uma dessas comissões, um determinado deputado federal pediu vistas para que retirasse do processo de 2021, para que retirasse da pauta de análise, porque ele queria fazer uma análise mais aprofundada. Esse seria a ideia do pedido de vista. Ocorre que essas vistas, não existe um prazo regulamentar para que ele saia das vistas. Como a orientação do partido é que entendem a economia neoinstitucional como não intervencionista, ou seja, uma economia liberal, nem mesmo neoliberal seria, eles entendem que não haveria necessidade de regulamentar nenhuma profissão, porque o próprio mercado se regulamentaria. E aí é como se a gente voltasse ao século XIX para os conceitos de Adam Smith da mão invisível, que ficava no mercado, pairando e organizando todas as estruturas de mercado em relação às produções econômicas. O que isso significa? Significa que o Estado não intervencionista, ele é um Estado mínimo, ou seja, as pessoas e as instituições, os agentes econômicos propriamente se regulariam pelo próprio mercado. Destoa um pouco do atual cenário institucional econômico, que é neoliberal. Há intervenção do Estado em questões sociais, propriamente sociais, em que o mercado não irá interferir. Palavra simples seria exatamente isso. A Escola de Economia de Chicago e Direito de Chicago tem muito desses conceitos, tanto que os últimos prêmios Nobel de economia saíram de lá. E eles trazem a ideia para o direito de uma teoria chamada Law and Economics, que é a análise econômica do direito. Os impactos que as decisões judiciais têm na economia. E a gente precisa entender que a economia não como finança, mas a economia como uma ciência, e como tal, ela regulamenta, ela estuda o problema de demanda, ou seja, necessidades ilimitadas e recursos limitados. Para que o Estado não intervenha nesse tipo de situação, o entendimento do partido por essa economia liberal faz com que os deputados que estejam acompanhando determinados projetos em determinadas comissões, eles tenham esse entendimento de que o partido orientou para que não haja nenhum tipo de regulamentação de qualquer profissão que seja. Porque se regulamentar, vai ser necessário você criar órgãos institucionais como sindicatos, órgãos de classe, e isso é um órgão propriamente de Estado. Não estou falando nem de governo, nem de federação, Estado, União, Estado sentido maior. Isso fez com que o processo da musicoterapia esteja com esse deputado do Partido Novo e que, em tese, ele vai engavetar enquanto ele estiver naquele cargo, naquela investidura. Ou seja, só seria possível e só é possível, como será possível, se o presidente daquela comissão retirar de pauta e colocá-lo em apreciação dos demais. Por quê? Se o próprio deputado retirar de pauta, ele pode sofrer sanções administrativas do partido, que podem levar até mesmo à expulsão. Então, hoje, atualmente, o projeto de lei de 2019 está em uma gaveta, em um deputado do Novo,
que entende que não haverá necessidade de regulamentar nenhuma profissão, porque o mercado faria isso. Tudo bem, esse é o entendimento deles de economia liberal. Meu entendimento é que toda a ordem institucional nacional ela é voltada para a economia neoliberal, não é o liberalismo puro, certo? Por exemplo, depois da queda da Bolsa de 1929, veio a política do New Deal, e essa política liberou tudo, ou seja, o Estado não se meta, o mercado vai regular-se. Mas a primeira crise institucional que existe, que a gente teve agora recentemente com relação aos bancos, o que o mercado faz? Pede a mão para o Estado, me ajuda, enxerta dinheiro no mercado econômico, que eu preciso continuar fazendo isso. Então, existe esse contrassenso que vai ser argumentado em audiência pública com esse deputado e com o presidente, que é o Paulo Ramos, que já tem a necessidade de discutir a musicoterapia. Na minha opinião, em relação à questão entre ideias político-partidárias, não me envolvo. Mas em relação à própria segurança jurídica e institucional do Estado, por que é importante nós regulamentarmos a profissão de musicoterapeuta? Ela já existe, e em 3 eixos. No eixo científico, no eixo acadêmico, falta só o eixo profissional. Como ciência ela existe, como faculdade ela existe, e agora precisa regulamentar a atividade profissional. Como você se coloca como musicoterapeuta. O manejo terapêutico utilizado pela musicoterapia é diferente de uma aula de música. Já existe a profissão de músico. Música é uma coisa, musicoterapeuta é outra. São âmbitos distintos, mas por uma questão teleológica, por uma questão literal, parece que são coisas iguais. Música na terapia. Não é. É uma ciência, é uma academia e também uma profissão. A partir do momento que você não existe uma regulamentação, então qualquer pessoa que toque um bandolim pode dizer se musicoterapeuta pegar uma pessoa com algum tipo de transtorno, dar 2, 3 acordes e dizer ela melhorou porque eu estava tocando do lado dela. É assim? Não. Para a segurança do mercado e da sociedade, é importante que haja regulamentação para que haja fiscalização não só social, mas institucional. Como, por exemplo, nós advogados nos submetemos às regras da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, porque ela regulamenta a profissão e, como uma ordem, ela também garante a fiscalização de quem atua de maneira adequada e não determina parâmetros. Se a gente deixa isso para o mercado, esses parâmetros passam a ser amplos, indeterminados, e a fiscalização ficaria a própria fiscalização social. Então, eu, como pessoa, teria que identificar se aquela pessoa que está atendendo o meu filho, ela é uma pessoa que utiliza as técnicas científicas de musicoterapia ou se ela está dando aula de música. São 2 contextos completamente distintos, porque enquanto o tratamento para autismo, que é minha área, ele deve ser segmentado de acordo com a análise do comportamento aplicado, que a ciência ABA, não é um método, não é uma metodologia, ela precisa estar integrada ao plano terapêutico. Então, ela tem um objetivo determinado e certo dentro de um contexto próprio, haja vista a complexidade do espectro do autista. Do espectro autista. Veja, eu falei aqui política partidária, eu falei aqui de organização institucional, eu falei aqui de economia, eu falei aqui de regramento de Câmara dos Deputados, eu falei de terapia e de música. 7 coisas diferentes. Eu pergunto, um cidadão leigo seria capaz de fiscalizar dentro desse contexto? Não. Por isso que, entendo eu, o melhor cenário seria um cenário econômico neoliberal. Por que neoliberal? Porque haveria a intervenção do Estado em matérias que o mercado não conseguiria fazer isso. O doutor Renilson queria perguntar alguma coisa, acho, né, doutor? Queria, na linha do que o Franklin falou, complementar. Eu acho que sempre
Primeiro, que eu acho que são duas dimensões absolutamente distintas do ponto de vista de macroeconomia, da intervenção do Estado na macroeconomia, de intervenção do Estado nas relações de serviços, onde a gente poderia colocar. Porque nessa área, o fundamental, e o Frank colocou isso bem, eu vou ser repetitivo, é a questão do grau de informação que você dispõe, tá certo? E do grau de competitividade que o mercado pode colocar. Então, se eu for comprar um automóvel, eu sou um consumidor, mas eu detenho algumas informações e conheço o mercado, até pelo que há de dados objetivos, que me orientam a escolher por esse ou aquela marca ou modelo. Agora, no campo do serviço, principalmente na saúde, né, seria razoável a gente defender que todo mundo pudesse exercer a medicina? Claro que não. Quer dizer, eu vou descobrir que aquela pessoa que diz ter capacidade de ser médico, depois que eu sofro as consequências, né? Não tem sentido. Eu tenho que, de antemão, o consumidor tem que, de antemão, estar protegido de que quem vai lhe atender é alguém que tem a formação adequada para fazer, né? Então, algumas linhas aí mais radicais do liberalismo acham que isso é reserva de mercado. Reserva de mercado, no caso aí, é secundário, porque, na verdade, o que você precisa é proteger quem vai utilizar aquele serviço, né? Imagina, você vai se submeter a uma cirurgia porque alguém diz que sabe fazer cirurgia. Bom, tudo bem, eu não tenho como avaliar, ele diz que sabe. Aí eu vou e ele faz o estrago e eu morro. Depois disso, o Estado vai fazer o quê? Processar, prender, botar esse cara na cadeia por 30 anos, que ninguém fica 30 anos na cadeia no Brasil, mas o que interessa é que o paciente morreu. Para ele, a vida acabou. Para a família, perdeu um ente querido. É claro que eu estou colocando tintas muito mais vivas, muito mais berrantes, né? Mas, na verdade, uma coisa é que a gente precisa reconhecer... Porque, na verdade, eu acho que regulamentar a profissão significa reconhecer o conhecimento. Porque se eu reconheço uma profissão, eu reconheço que existe um conhecimento e que existem profissionais que reconhecidamente detêm esse conhecimento para bem utilizá-lo, né? Eu acho que essa é a questão fundamental. Então, na verdade, eu acho que a regulamentação é consequência. O ponto que a gente tem antes é de ignorância, né, no sentido mais legítimo da palavra, ignorância no sentido de ignorar, de desconhecer o que é a musicoterapia, né? Então, eu acho que, embora já tenha tantos anos, eu, por exemplo, não sabia que existia a revista desde 95, né? Falou? 96. Eu vim conhecer, eu vim conhecer musicoterapia em 2011, quando assumi a direção do hospital e vi musicoterapia, e foi uma coisa que me chamou a atenção e eu passei a acompanhar. Então, eu acho que esse argumento, que pode caber do ponto de vista macroeconômico, ele não faz nenhum sentido nessa relação de serviço. Porque isso significa, você, em última análise, você está defendendo o cidadão, né, de não ser atendido por um charlatão. Quando, no meu entendimento, eu não sou especialista, o Franco pode falar muito melhor do que eu sobre isso, quando não há o reconhecimento da profissão, não há charlatanismo, porque todo mundo pode fazer, reconhecidamente todo mundo pode fazer. Quando você diz, olha, existe a profissão, isso vem encadeado, qual é a formação necessária, quais são as condições necessárias, e isso é que vem dar segurança, né? E eu acho que é fundamental, inclusive para a consolidação do conhecimento e desenvolvimento do conhecimento, que haja esse recorte, porque você afasta experiências
eu vou ser bem raso, malucas, né? Invencionices, coisas, né? Coisas de pajé e tal, que tem o seu sentido na cultura correspondente, né? Então, não, eu acho que é esse debate que precisa ser posto, e eu acho que a musicoterapia, o musicoterapeuta, para ser reconhecido como profissão, tem essa dificuldade, que é o desconhecimento. Eu não tenho nenhuma dúvida que a esmagadora maioria dos parlamentares não sabem da existência da musicoterapia. Então, é mais um comentário no sentido até de tentar contribuir com uma estratégia política que vocês possam... Deixa eu acrescentar uma coisa importantíssima que o doutor Renilson entrou em relação à questão da macroeconomia e relação de mercado, tá? Além de tudo, eu também estudo muito economia, tá, gente? Eu costumo dizer que eu sou um bombril. Se me der, eu vou ler, eu vou devorar e eu vou atrás. Principalmente na área de economia, porque eu tenho um livro publicado e artigos publicados na área de análise econômica do direito. O que acontece quando a gente fala em macroeconomia e quando a gente fala dentro de um cenário econômico neoliberal? A análise macroeconômica da profissão de musicoterapeuta, e como o doutor Renis falou muito bem, ela abre margem para o charlatanismo. No campo terapêutico, a gente sabe que o risco da má estimulação é tão grande quanto o da não estimulação. Os danos podem ser irreversíveis. E quando a gente fala de criança, a gente está falando de neurodesenvolvimento. A gente está falando de plasticidade cerebral, poda neural, um momento que não volta como é até os 7 anos. Então, veja, dentro desse cenário macroeconômico, nós temos os musicoterapeutas atuando, de fato, de maneira coordenada, seja por princípios, eu posso dizer, mínimos, porque a UBAN ela tem uma representatividade nacional, mas institucional dentro de todo o ordenamento jurídico, ela ainda é complementar, suplementar, na verdade, nem complementar, suplementar, ela pode ser suplantada por outra questão de política pública. Quando a gente fala em reserva de mercado propriamente dito, dentro da economia existem as questões relacionadas à assimetria de informação. Então, o Renilson falou muito bem. Quando eu tenho um carro, eu sei quais as informações são concretas e quais não são concretas. Ah, entrou uma marca nova. Eu vou arriscar porque alguém me disse que aquela marca é muito boa, se ela não foi experimentada, ou eu vou naquela marca que eu sempre comprei e que eu sempre tive boas referências. Isso é assimetria de informação. Essa assimetria de informação, quando ela é muito grande, exige, obviamente, uma intervenção social, já que não existe regulamentação do ponto de vista da musicoterapia. Ocorre que, com a assimetria de informação muito elevada, você cria uma externalidade na relação macroeconômica que interfere na microeconômica. Ou seja, aquela relação em que eu exijo do plano de saúde que tenha um musicoterapeuta que atenda meu filho no contexto multidisciplinar do autismo. Ou seja, quem é musicoterapeuta para o plano de saúde? Quem é musicoterapeuta para a família? Quem é musicoterapeuta para o analista do comportamento que faz o plano terapêutico multidisciplinar? Se eu estou falando em um contexto, que é o do autismo. Então, vejam como é delicada essa relação, porque é uma relação que extrapola o campo da política partidária, e aí agora a gente entra em política ideológica. Eu sou socialista, comunista ou capitalista? Vejam o quanto isso é relevante no ponto de vista político partidário. Basta ver as siglas dos partidos, né? Socialista democrático, comunista, causa operária, não importa. Isso é política partidária que traz viés política ideológica. Então, no cenário macroeconômico, onde hoje a gente vive, de profissionais que existem tanto no campo da ciência quanto da academia, que se especializam e produzem conhecimento científico, com evidência científica, com rigor metodológico, não podem colocar à prova o seu próprio conhecimento, porque institucionalmente eu não tenho regulamentado a profissão. Então, quer dizer que ela deixa de existir? Para o judiciário, não.
Existem diversas decisões aqui. O fato de não ter regulamentado a profissão não quer dizer que ela não existe e não possa ser exercida. Muito pelo contrário, ela precisa ter mais rigor social. Mas aí vocês lembram que eu falei em assimetria da informação? Interferindo no mercado macro, interferindo no cenário macroeconômico? O que isso significa? Essa fiscalização social, ela não existe, por conta da assimetria de informação e dessa externalidade no cenário macroeconômico que interfere diretamente no microeconômico. E esse argumento, tudo é para dizer que não existe reserva de mercado nesse cenário em que existe assimetria de informação e uma externalidade negativa muito forte nessa questão terapêutica. Lembrando, o risco da má estimulação é tão grande quanto o da não estimulação. E se eu falo da minha experiência com autismo, eu acho que o Tony pode falar até muito mais do que eu em relação aos efeitos dessa estimulação sem um controle. Logo, o argumento da reserva de mercado fica suplementado por essa análise macro e microeconômica. E até eu tinha escutado um debate falando que é bom que seja dessa forma, porque assim os músicos têm mais um campo de trabalho. Na verdade, não é por aí, né? Na verdade, os músicos querem ter um campo de trabalho na musicoterapia, ótimo, mas aí precisa fazer uma graduação ou especialização hoje, né, no Brasil, para que possam atuar nesse mercado, né? Um músico que vai no hospital tocar para os pacientes, ele não é musicoterapeuta, ele é um músico, né? Tem toda uma questão de como que a gente está lidando com isso, a gente está levando a música, a gente está considerando aquilo que o paciente quer ouvir, aquilo que faz sentido para o paciente, e depois que eu toco, eu tenho condições de estar com o meu paciente para ele elaborar o que aconteceu, para ele ser acolhido no que ele está sentindo. Talvez isso o músico não faça, né? Fala, Franklin. Uma analogia simples que a gente pode enxergar de maneira muito fácil. Psicopedagogia. Todo pedagogo que se forma é psicopedagogo? Não. Todo psicopedagogo especializado em psicopedagogia, seja ela clínica ou institucional, é pedagogo? Não. Eu, se quiser fazer uma pós-graduação em psicopedagogia, eu seria psicopedagogo, sem ter passado pela academia de pedagogia. Então, essa questão semântica, e aí eu fiz questão de trazer a psicopedagogia por essa questão justamente do termo, psicopedagogia. Porque, segundo regra da ANS, a psicopedagogia no contexto multidisciplinar para autistas só pode ser exercida por psicólogos. Então, você está falando mais ou menos a mesma coisa de quando a medicina queria tomar para si, até feio esse termo, né? De quando a medicina queria que a acupuntura também fosse somente da medicina. No entanto, é uma ciência que tem mais de 5.000 anos. Eu acho que é mais ou menos por aí. É exatamente isso que a gente estava falando do músico querer ser musicoterapeuta. O músico que toca dentro de um contexto hospitalar, ele pode estar muito mais envolvido na questão da ludoterapia, utilizar o lúdico como um mecanismo terapêutico, que não é a mesma coisa do lúdico no contexto educacional. São exercidas por pessoas diferentes, quando eu falo pessoas profissionais com especialidades diferentes. Então, se um músico quer atuar como musicoterapeuta, que ele faça uma especialização, uma graduação. Não é o simples fato de ser formado em música ou saber tocar algum instrumento, o tornará musicoterapeuta. E é para isso que existe a regulamentação. Não é porque eu tenho notório saber em direito que eu posso exercer a profissão de advogado. Somente depois que eu passo no exame da ordem e tenho um número de OAB. E é para isso que existe, porque dentro do sistema penal existe a punição por exercício irregular da profissão, que não pode se existir no contexto da musicoterapia, porque não existe musicoterapia como profissão na ordem institucional nacional. E hoje que os musicoterapeutas, eles
estão dentro apenas da ocupação, como que as pessoas fazem para saber se aquele profissional é qualificado? É conferindo junto às associações do seu estado se aquele profissional está registrado na associação. Por quê? Porque as associações, elas não registram profissionais que não tenham uma formação mínima básica. E quando a gente está falando de uma formação mínima básica hoje, a gente fala também num contexto que a gente vem da pandemia, onde se teve a experiência, se teve a explosão dos cursos online, e se criaram cursos de musicoterapia totalmente virtuais, e inclusive de carga reduzida, em que não há nenhum professor musicoterapeuta, não há obrigatoriedade de estágio e nem de escrita do TCC. Então, isso é muito complicado. As associações não estão aceitando os profissionais que se formam nesses cursos, né? Como que a gente vai formar um profissional da musicoterapia sem que ele tenha tido vivências sonoras com a turma, experienciar, elaborar, perceber o que funciona, o que de repente podia ser feito diferente naquela situação? Só a teoria, só pela tela, talvez isso não dê conta da nossa profissão, talvez outras seja possível, não sei quais, né? Mas da nossa não, né? E não ter uma orientação, não ter professores de musicoterapia dando aulas de musicoterapia é muito complicado, porque eles não têm a vivência, eles podem até ter uma teoria, mas qual é a prática que eles têm, né? Então, assim, se a pessoa quer um musicoterapeuta para atender seu filho, para ser atendido, para atender o seu parente com Alzheimer, com Parkinson, para dentro da empresa eu quero melhorar a relação dos meus funcionários na minha empresa, precisa ir na associação e ver se aquele musicoterapeuta está associado, vive. Eu fui uma das convidadas para dar aula nesses cursos. Eles pagam uma batelada por cada matéria, e me chamaram a mim, chamaram a Keila, chamaram a Natália. Nenhuma das três aceitou, porque eles queriam isso, eles queriam que você fizesse uma coisa EAD, que fosse só umas aulas gravadas, no formato que queriam. As três perguntaram, a primeira pergunta que nós fizemos vai estar vai estar em conjunção com as regras da UBAM? E eles diziam, não, a gente não olha isso. Quando a gente faz o curso de psicologia online, a gente não olha, e eles não estão nem aí. Resultado disso, quando nós três falamos não, depois de mais ou menos umas 3 semanas, eu fiquei curiosa, porque apareceu da mesma faculdade, apareceu no meu Instagram uma propagandinha dessa faculdade, e quando eu fui olhar, só tinham médicos, psicólogos e acho que pessoas, tipo, músicos e do jeito, no formato que vocês três estão falando. Então, vamos tomar cuidado. Nenhum musicoterapeuta aceitou. Ou seja, nós somos uma classe unida. E vocês sabem que existe um processo em Resende que falou justamente sobre isso, né? Uma pessoa que fez esse curso de 360 horas, não é nem 361, é 360 horas, exigindo que a faculdade se responsabilizasse por propaganda enganosa e que a UBAM a aceitasse como uma associada. Quando eu fui preparar a defesa, eu disse, a primeira coisa, a UBAM é a união, ela não aceita nenhuma inscrição Nem isso e sabia, de pessoa né, física. Sabia não. Nem isso Aí eu sabia. fui lá, mostrei do processo, a questão justamente do estatuto da UBAM, como era em Resende, do Rio de Janeiro. Fui na Associação do Rio de Janeiro, mostrei quais eram os requisitos. Nessa ação judicial, a pessoa queria que ou a faculdade devolvesse o dinheiro, ou que a UBAM aceitasse ela como uma pessoa individual. Resumo da ópera. Sentença. Excluindo a UBAM, porque a UBAM não tem responsabilidade, não existe a profissão regulamentada. Sem a profissão regulamentada, não tem como obrigar uma associação a aceitar
alguém porque ela deseja, a associação é livre, é um princípio constitucional, e nem a faculdade agiu errado. Dever de diligência da pessoa que se inscreveu naquele curso. Ela recebeu o que ela queria. Conhecimento dentro de uma grade curricular previamente estabelecida, com registro no MEC, ela recebeu. Só que ela, mais uma vez, assimetria de informação. Ela não sabia que a UBAN funcionava de uma forma, que a Associação do Rio de Janeiro funcionava de outra, que não existia como haver um registro de classe, porque não existia classe. Aí a UBAN funciona como uma associação. A UBAN hoje é o controle social de quem exerce ou não musicoterapia. É o controle social mínimo, porque é uma associação na própria Constituição e próprio do termo associação, junção de pessoas, de órgãos. Então, essa ação foi julgada improcedente, excluindo a gente, a pessoa está recorrendo, enfim. Mas foi muito bom, porque quando isso chega para o UBAN, chega como uma bomba. Eita, o processo contra o UBAN. E agora? E aí todo mundo começa a surgir 1001 questões referentes. Calma, gente. Vamos estudar o que a gente tem? Nesse estudo eu consegui mostrar para o juiz que a gente não tinha nada a ver com aquela regulação, com aquela relação processual. Conseguimos mostrar isso. Mas isso serve para mostrar que outras pessoas podem entrar. E que esses cursos de pós-graduação, EAD, por mais que eu seja um entusiasta do EAD, por mais que eu seja uma pessoa que adora o EAD, é necessário entender que as pessoas não têm o poder de autorregulação. Não que elas não tenham, sempre diminuto. Desde que nós nos entendemos por gente, aula e conhecimento se aprende dentro de uma sala, com outras pessoas. Desde que o mundo é ensinado assim. Tudo que vem contra isso, vem de uma maneira, muda um paradigma individual e social. Aí é onde entra a importância da regulamentação. Esse tipo de problema não existiria. E como tu fala, Franklin, se a gente é regulamentado, se tem uma fiscalização, as pessoas se sentem mais seguras para não ter que fazer todas as pesquisas para ver se, então aqui eu posso ir porque está tranquilo. Porque, por exemplo, quando a gente pensa em fazer um curso de graduação, um curso de nível superior, uma pós, o que primeiro vem na cabeça? Eu acho que vem aquilo e deu, não vem mais nada. É aprovado pelo MEC? Bom, se é aprovado, beleza, estou tranquilo, posso fazer. E esses cursos de EAD são aprovados pelo MEC. É que o MEC ele vê outra coisa, ele só vê se está no formato, né? Eu não sei se o professor Renilson também era professor universitário, mas não sei como. Não, eu não sou da universidade, não. Sempre estive no campo do serviço. Mas acho que tudo isso que vocês estão falando decorre dessa falta de regulamentação, né? Isso é... E é uma coisa que outras profissões já viveram, né? Acho que faz parte do processo de evolução da sociedade, né? Eu entendo que essas coisas vão acontecendo. Não acho que haja assim, não acho que seja produtivo se ocupar da crítica dessas instituições e dessas pessoas. Eu acho que pelo menos a minha forma de entender o processo é concentrar energia na agenda positiva de buscar a regulamentação. Tudo mais é decorrência da falta de regulamentação. Então, se vocês dividirem as energias para ficar cuidando dessas coisas, acho que vocês vão desperdiçar energia. Eu acho que a questão é focar na divulgação da especificidade do conhecimento, como o Franklin falou muito bem, para, com isso, obter a regulamentação da profissão. Ponto. Daí começa uma nova história. Mas, antes disso, é assim, né? A própria medicina já foi assim, né?
tinha os sangradores e tal, as pessoas que faziam sangria, que era o grande recurso e tal, e a coisa foi se modificando, que eu acho que é com a própria evolução da sociedade, né? As profissões vão surgindo pelo desenvolvimento da sociedade, porque se nós estamos falando de regulamentação da profissão de musicoterapeuta, primeiro é porque há uma necessidade. Segundo, essa necessidade tem sido respondida pela produção de um conhecimento que tem sido posto em prática. Então, eu pelo menos entendo que as profissões surgem dessa forma. Daí vem a necessidade de regulamentação, que eu acho que não há... É um argumento que não se sustenta dizer que não é necessário ter regulamentação, né? Eu acho que quem diz isso não tem nenhum conhecimento, muito menos vivência do ponto de vista da necessidade, né? Acho que quem diz isso devia conversar com o Franklin para entender. Tá certo. Olha, gente, nós estamos com o horário bastante avançado aqui, a gente já tomou algum tempo aqui dos nossos queridíssimos convidados. Que conversa boa, hein, Cláudia? Nossa! Hoje a conversa foi... Eu queria saber se vocês gostariam de colocar alguma coisa que a gente acabou não falando. Eu queria complementar o que o Dr. Nilson falou em relação da importância de você mostrar o campo do conhecimento, né? E em relação ao conhecimento profissional. Imaginem que daqui a 50 anos, 80% das profissões que a gente conhece hoje deixarão de existir. Imagine você regulamentar a profissão de youtuber. Sim, produtor de conteúdo visual, da qual você pode, inclusive como MEI, você pode formalizar-se como MEI nessa categoria. Influencer digital. Que profissão é essa? Antigamente era chamada de propagandista. Elas vão ganhando roupagens, maquiagens, formas diferentes de ser a mesma coisa. Só que quando a gente não tem um parâmetro, a gente não tem a produção concisa do conhecimento, que foi o que o Torres falou. Você vai gastando esforços em uma relação que, infelizmente, não vai trazer o benefício útil que é se programar. Então, assim, até funcionando como advogado do coisa ruim, né? Se alguém tivesse aqui para falar, tá, mas o mercado se regula, não precisa de uma regulamentação ou de uma lei determinando que a profissão existe, porque qualquer pessoa pode exercer. Tá, mas no campo da saúde, seria aceito hoje o profissional que fazia antigamente a sangria? Será que ele tinha campo nesse mercado? As parteiras têm campo no mercado hoje? Sim. Chamam-se doulas, da qual aqui no Brasil não existe regulamentação, mas nos Estados Unidos ela é uma profissão reconhecida, dada a importância dela e principalmente a importância de se estimular o parto natural. A gente precisa criar mecanismo de estimulação para que a produção de conhecimento científico em musicoterapia possa ser colocado também na prática da musicoterapia e não da música, porque são coisas distintas. Eu queria fazer, então, só um comentário final. Eu vou resumir em uma frase. Eu acho que a minha sugestão é até que vocês adotem isso como uma palavra de ordem. A regulamentação da profissão não traz só benefício para o profissional. Traz, primeiro, e antes de tudo, e acima de tudo, segurança para o usuário. Eu acho que essa é a questão fundamental. Quem olha só como reserva de mercado está esquecendo do usuário e dos prejuízos que esse usuário está à mercê quando não há regulamentação da profissão. Então, na verdade, o benefício principal da regulamentação da profissão é a proteção do usuário. Eu acho que isso é fundamental. Nós estamos falando de saúde, tá certo? Porque se eu compro um carro que é uma porcaria, eu tenho um prejuízo.
Bom, eventualmente posso sofrer um acidente e morrer por conta de um carro que não presta. Mas, de qualquer forma, é uma relação. Eu compro uma marca de ervilha que eu não conheço lá, a lata, e é uma porcaria, eu jogo fora, tive um prejuízo. Mas, na saúde, a história é um pouco mais complicada. Nós não estamos falando de prejuízo financeiro, que também pode existir. Nós estamos falando da vida e da saúde das pessoas. A gente está falando de vidas, né? A gente está falando de pessoas. Então, a regulamentação da profissão tem como primeiro benefício a proteção de quem vai ser atendido por aquela profissão, do usuário. Eu acho que isso é fundamental. Agradeço a oportunidade, gostei do papo e fico à disposição, se vocês quiserem outros aí. Com Franklin, a gente aprende muita coisa, ele deu tanta informação que eu vou levar uns dias processando aqui para poder sedimentar. Mas não se engane não, não se engane não, que essa fala já está programada há muito tempo para poder rebater os argumentos do próprio deputado. Então, já tem algum tempo que eu fui acionado, dizendo assim, ó, seu nome foi colocado para representar o BAN na audiência pública com esse profissional. Então, há algum tempo eu já venho realmente, acho que desde o meio do ano, quando eu entrei de vez, do ano passado, eu entrei de vez na UBAN e na importância, não é nem briga não, mas demonstrar a importância disso no contexto propriamente do autismo e, obviamente, para a segurança dos usuários. Então, esse texto já vem sendo treinado na minha cabeça há bastante tempo. Então, foi muito bom falar sobre isso e, principalmente, aprender com alguém da área médica que fala com muito mais propriedade, porque, infelizmente, a gente tem aquele receio de, é um advogado falando de saúde. Beleza, eu sou especializado nisso. Falando de economia, falando de educação. Tá, eu não posso falar de outras coisas, eu só posso falar de direito. Né? O musicoterapeuta só pode tratar autista, ele não pode tratar síndrome de Down. Exato, neurotípico, por que não? Isso. Pessoas com TDAH, exercício para concentração, como jogos empresariais para ajudar equipes na área da psicologia organizacional. Por isso que é multidisciplinar e interdisciplinar, né? Então, basicamente essa defesa que a gente faz há muito tempo, já estamos juntos aí e ainda tem muita coisa para a gente batalhar pela frente. Agora, a regulamentação é a primeira batalha, depois vem a questão da ANS, que aí eu não digo nem que é batalha, já é um trabalho de Hércules quase, mas a gente está junto nisso. E é importante que as cabeças que estão pensando em conjunto possam estar sempre congregando esse conhecimento. E, Renilson, eu terei um grande prazer se você puder ajudar a gente em Brasília com relação a essas questões propriamente políticas, porque eu sou muito teórico e eu sou pouco relacional, eu não conheço nenhum político, eu não entro muito nesse campo, então eu entro mais como apoio institucional e eu acho que a sua contribuição hoje foi essencial para a gente progredir nisso também. Não, eu estou totalmente à disposição, né? E eu não sei se a UBAN tem, mas eu acho que seria o caso de pensar em ter uma assessoria parlamentar, que em Brasília tem alguns escritórios. Recentemente eu estou como secretário-geral do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde e a gente contratou um escritório que já vem trabalhando com a gente há alguns anos, quando eu fui presidente do Instituto, de assessoria parlamentar, porque são pessoas que andam por dentro do Congresso, conversam, sabem, conhecem o caminho das pedras, né? O famoso caminho das pedras. Então, eu acho que vocês poderiam pensar nisso, porque eu acho que é uma questão relevante, temporária. Eu acho que alguém está pensando. Né? Eu acho que sim. Parece se vocês quiserem, eu posso pôr vocês em contato com esse escritório, que é um pessoal jovem, muito sério, muito trabalhador. Nós temos uma relação já de uns 4, 5 anos e eu só tenho elogios ao trabalho deles. Eles realmente são muito... E eu acho que pode dar uma ajuda grande para vocês nisso aí. Mas todos são, ok? Muito grata. Acho que, nossa, foi uma super, mega, ultra conversa, né, Cláudia? Acho que tivemos... Uma aula. Tivemos uma aula, assim, uma lavada de alma desses dois, que a gente só tem que agradecer, né, Cláudia?
Isso mesmo. Muito obrigada, doutor Renilson, doutor Franklin. Muito obrigada pelo papo, pelos esclarecimentos e pela presença de vocês dois aqui. Eu que agradeço Certo, o convite e fico à disposição, tá bom? Com certeza. Então, gente, Tchau. muito grata. Muito, Bom muito final de grata. semana. Aqui nós encerramos, então, o nosso programa da UBAM, UBAM TV UBAM Entrevista com Vivi da Viola e Cláudia Reis. E até a próxima. Tchau. Obrigada.